Olá, que privilégio imenso estar aqui com você. Agradeço a Deus de todo o meu coração essa oportunidade tão maravilhosa. Muito obrigado, que Deus o abençoe de modo poderoso, abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Que você continue, ou se não está fazendo, que você comece a fazer. Comece a estudar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Ela transmite vida a cada um de nós. E é isso que nós precisamos. Vida. Vida de Deus. Tá bem? Você precisa. Todo ser humano precisa, porque a Bíblia diz que o ser humano, quando nasce nesse mundo, nasce morto espiritualmente. Por isso Jesus Cristo disse que Ele é a ressurreição e a vida. E é na Bíblia Sagrada que estão as suas palavras. Ele é a palavra de Deus. Ali, quando nós vemos Jesus Cristo andando pelas estradas da Palestina, na Judeia, ali está a palavra de Deus em forma humana. Mas aqui está, no livro sagrado, na Santa Bíblia, a palavra de Deus revelada a cada um de nós. Jesus Cristo disse em certa ocasião: examinais a Escritura, porque vocês pensam que nela está a vida eterna? Pois bem, são elas que falam de mim. Em outra ocasião, Jesus Cristo disse praticamente a mesma coisa. Ele encontrou 2 de seus discípulos que estavam indo para uma vila, para Emaús, e depois de abrir-lhes os olhos e contar a ele, mostrou-lhes que nele estava revelado conforme o que estava revelado sobre ele nos profetas e nos salmos. Olha que coisa impressionante. Então devemos ir para a Bíblia Sagrada procurando encontrar Jesus, a vida. Tá certo? Pense sobre isso e tome iniciativa o mais depressa possível. Não fique negligenciando, a vida é muito curta para a gente perder tempo com coisas insignificantes. Tá certo? Pense seriamente sobre isso e Deus haverá de abençoar você de modo poderoso. Tá certo? Amém. Amigo, nós estamos falando sobre relacionamento, na verdade. No estudo passado, eu prometi a vocês, aliás, não ontem, né? Mas no estudo anterior a esse que eu coloquei ontem, eu mostrei a vocês que eu disse para vocês que ia contar 2 episódios onde mostrava o modo correto de se aproximar diante de Deus e que Deus é muito exigente quanto a esse quesito, né? Ao nos aproximar de Deus, é uma coisa muito, mas muito importante, e Deus requer que nos aproximemos dele conforme a sua vontade, o seu querer. Isso é de fundamental importância. Pensemos seriamente sobre isso, né? Então, eu disse naquela ocasião que Deus exige que nós possamos nos aproximar dele de acordo com as prescrições que ele mesmo coloca, né? Que nos aproximemos dele de modo puro, de modo santo, não com impureza do nosso coração, que nós aproximemos dele com reverência, não de modo irreverente. Aquele caso registrado em Levítico 10 ilustra isso, né? Aqueles 2 sacerdotes se aproximaram de Deus de acordo com aquilo que eles achavam que era conveniente, se aproximaram de Deus de modo impuro, né? E se aproximaram de Deus de modo irreverente. Que Deus nos livre de algo dessa natureza. Hoje eu quero contar para vocês, de modo breve, o caso, uma outra situação. Está registrado no livro de 2 Samuel.
Nesse episódio, começa o reinado de Davi. Davi tinha sido coroado rei no capítulo 5, e aqui no capítulo 6 ele decide levar a arca para Jerusalém. A arca tinha passado 40 anos na casa de um homem chamado Obed-edom, e agora ele decide levar a arca para Jerusalém. A arca era o símbolo máximo da adoração. Era uma caixa de ouro, e nessa caixa tinha as tábuas da lei, e sobre essa caixa uma tampa, e sobre essa tampa tinha 2 querubins, 2 anjos sobre ela. E ali era o lugar onde o sumo sacerdote se apresentava diante de Deus e adorava o Senhor e levava as preces, e fazia as orações, intercedia pelo povo. Era o símbolo máximo da adoração a Deus. E ele vai, e a Bíblia diz no capítulo 6, a primeira coisa que ele faz uma grande festa, convida todo Israel para essa grande festa, e ele então coloca a arca sobre um carro, um carro novo, e decide levar para Jerusalém. E nessa trajetória, enquanto o carro está indo para Jerusalém, a Escritura diz que os bois tropeçam, e um moço que tinha durante muito tempo cuidado da arca, acho que por zelo, por amor, ele, quando os bois tropeçam, que ele vê que a arca vai cair, ele estende a mão e toca na arca. E a Escritura diz que Deus fulminou, matou Uza imediatamente. Davi ficou muito, mas muito triste com aquela situação. A Escritura Sagrada diz que Davi temeu ao Senhor naquele dia e diz: como virá a minha arca do Senhor, diz o versículo 9 do capítulo 6, 2 Samuel. Agora, qual foi o erro dessa situação? Aonde foi que ele errou? Se estava cheio de boas intenções, queria levar a arca para Jerusalém, aonde foi que ele errou? Essas são coisas que precisamos pensar. Ele errou porque ele não estava seguindo a orientação, ele não estava fazendo conforme a prescrição divina, ele não estava sendo obediente. Davi estava cheio de boas intenções, as melhores das intenções, mas Deus não quer isso de nós. O que Deus quer de mim, de você, é obediência à sua palavra. Obediência à sua palavra. Então pense seriamente sobre isso. Eu pergunto a você, você tem vivido uma vida de obediência à palavra de Deus? Você pode ser uma boa pessoa, ter boas intenções, mas eu repito a você, isso não é suficiente. Você precisa de aproximar de Deus conforme a palavra de Deus, conforme a Escritura Sagrada ensina. É assim que você deve fazer. Faça isso. Se debruce sobre a Bíblia Sagrada, se dedique a estudar a Bíblia Sagrada, para que assim você seja edificado e a bênção de Deus alcance você, o seu lar, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.